Fala galera, sejam muito bem-vindos à Coletiva do Tidico. Nesse vídeo de hoje vamos trazer todas as notícias, todas as informações do nosso São Paulo Futebol Clube, nosso tricolor paulista, né? Vamos falar tudo o que tá acontecendo. Mas antes da gente começar, se inscrevam no canal, ative o sino aí, deixa o like, vocês sabem, isso aí é muito importante, por isso que eu peço. E galera, obrigado. Todo mundo que tá se inscrevendo, a galera que já era inscrita, a galera que sempre acompanhou, quem tá chegando agora, obrigado de coração mesmo. Gente, antes de começar, dá uma olhadinha nesse recadinho do Google aí que é bem legal. Duas coisas que eu não acreditava na internet. Era quando o pessoal ficava mostrando dinheiro assim, ou quando o pessoal entrava no aplicativo assim, ó. Aqui, como você pode ver, ó, em tempo real, tem aqui um saldo de 10 mil. Eu não acreditava quando o pessoal mostrava isso, mas agora que tá acontecendo comigo, agora eu quero compartilhar com vocês. Olha isso aqui, ó. Eu fiz um saque também para minha conta do Nubank aqui, ó, comprovante de 50 mil. E o que eu vou fazer? Para ajudar o pessoal desse canal, eu tô liberando 300 vagas para uma aula gratuita lá no meu WhatsApp. Mas é só para essas 300 primeiras pessoas que me chamarem lá agora. Clica aqui no primeiro comentário fixado ou aqui na descrição do vídeo, me chama lá no WhatsApp, salva meu contato que eu mesmo vou te atender e vou te explicar como funciona esse mercado. Método único e exclusivo para faturar uma boa renda extra. Chama aí o Google no WhatsApp, primeiro link da descrição e no primeiro comentário fixado. Galera, aparentemente o elenco tá bem rachado no São Paulo, né? Não diria todo o elenco, mas eu acho que tem um certo mau jeito ali em como o Rogério está levando as coisas. Eu acho que um dos grandes indícios disso é o Luciano, que não respeita nada nem ninguém, né? Ele só respeita ele. Eu não sei até que ponto, porque quando o Rogério Ceni chegou, tem muita coisa que engloba isso, né? Porque quando o Rogério chegou, nós vimos que os jogadores o obedeciam, nós vimos que os jogadores que, assim, a gente pensava dessa forma, ninguém é louco de peitar o Rogério, né? E aí hoje já não sei se é bem por aí. Ele chega e coloca o André Anderson, nós não sabemos o que acontece nos bastidores contra o André Anderson, né? Eu não compro essa que o Rogério Ceni fala de, ele treina mal, o Rogério Ceni, pelo que ele nos diz, ele odeia o perfil de jogador que é o André Anderson, né? Mas eu acho que poderia ter sido utilizado mais vezes, ainda mais para um técnico que gosta de rodízio, que fala que tá com o elenco todo desfalcado, que precisa fazer essa rodagem no elenco, né? Eu acho que ele, mesmo que ele odeie o futebol do André Anderson, acho que ele poderia colocar um pouquinho mais, né? Acho que vocês também. Eu vejo nos comentários que vocês também acham que ele poderia testar o André Anderson um pouquinho mais, embora ele deixe claro que ele odeia o futebol do André Anderson. E aí agora nós temos esse problema, né, muito sério, que é com o Luciano, que talvez o São Paulo foram vários erros de todo mundo ali, né? Mas o Luciano colocando o ego dele, a vontade dele acima do São Paulo, acima do Ceni, não tocando pro Éder. Depois ele não tocou, ele não toca para ninguém, né? No outro jogo ele não deixou claro que ele não vai tocar pro Caleri. Se ele tiver que tentar o gol dele. Se ele tiver que tentar o gol dele ou trocar pro Caleri, ele óbvio que ele vai tentar o gol dele, ele não se importa se o São Paulo vai fazer gol, ele está se importando com ele, com a carreira dele, com se ele vai ou não fazer gols. Eu entendo o desespero do Luciano, mas eu acho simplesmente inadmissível um jogador fazer isso no São Paulo Futebol Clube, né? E ainda mais um cara do Luciano, que era um cara que eu gostava bastante. Falando do Luciano, tô muito desapontado porque era um cara que eu gostava bastante das atitudes dele no São Paulo. E hoje, simplesmente, eu não consigo engolir esse tipo de atitude. Outro motivo que, infelizmente, atesta que o elenco do São Paulo tá rachado, né? Que são aquelas desculpas sem fins do Rogério Ceni. É essa conversa de que o São Paulo é grande só quando interessa, né? Quando tem que dar certas justificativas, aí o São Paulo é o, né, tricampeão mundial, tricampeão da Libertadores, aí é um clube gigante. Mas quando convém é um time falido, é um time que não tem nada. Engraçado, vocês percebem como esse discurso ele só vem nos momentos oportunos? O André Anderson, para ele jogar no São Paulo, 20 minutos é muito. 20 minutos no São Paulo é muita coisa, é muita oportunidade, né? Em alguns momentos o Rogério fala que. Sabe por que essa fala para mim é muito oportuna e é muito nojenta da parte do Rogério? Porque ele chega e fala: não tem ninguém. O time que tem. Em muitas coletivas ele fala: não tem ninguém. O time que tem é isso daí. Ele faz uma crítica à diretoria que eu vou falar mais pra frente. Mas ele fala: tá todo mundo desfalcado. Eu só tenho essas peças para usar e aí ele vem e bate forte, né, na tecla. Infelizmente, essa é a realidade do São Paulo hoje. É um clube que precisa ser reestruturado, independente se isso é verdade ou não, né? Mas ele usa os dois discursos.
Aí ele fala, é um time que precisa ser reestruturado, é um time falido, é um time que não tem jogador. E a forma como. Então é só quando convém. Quando ele perde, quando ele não consegue resultado, é porque ele não tem jogador, é porque é tudo lixo, todo mundo é ruim, o clube virou time pequeno. Quando ele tem que dar uma justificativa rasa sobre uma entrada do André Anderson, né? Porque que não entrou um pouquinho antes, ainda mais para um cara que roda tanto, que teria que fazer esse rodízio pela saúde física dos jogadores que ele tanto defende. Aí ele fala que 20 minutos no São Paulo é muito. Mas você não tá só com um jogador bosta? Então por que o André Anderson é tão ruim assim? É isso que você nos quer dizer? E aí, outra coisa que ele fala também foi quando, nessa última coletiva desse jogo fiasco contra o Juventude, que era o último do Campeonato Brasileiro, era o último colocado, ele chega e fala: melhorou o jogo no segundo tempo, né? Ah, tipo assim, se eximindo da culpa, né? Explicando que quando ele pode colocar, que no segundo tempo, que ele colocou os jogadores titulares dele, que ele colocou os melhores, os melhorzinhos, melhorou. Então, a forma como ele expõe o elenco dele, a forma como ele expõe os jogadores dele, a forma como ele não abraça certos jogadores, eu acho assim, eu vejo de uma forma muito ofensiva do Rogério. Eu sou completamente contra isso que ele faz. É o que eu falei, tudo bem, é o perfil dele, mas eu não concordo nem um pouco. Eu acho que por ele ser técnico, por ele ser o professor, né, por ele eximindo o nome Rogério Ceni, que é muito pro São Paulo, mas independente disso, de qualquer técnico, eu acho que ele tinha que assumir um pouquinho mais de responsabilidade. Eu acho que ele deveria blindar os jogadores dele para ele poder cobrar mais. Porque se eu sou o André Anderson, sabe, se eu sou alguns jogadores ali, que ele chega e fala que é bosta, ele não fala com essas palavras, mas ele dá a entender que o André Anderson, os jogadores que jogaram o primeiro tempo contra o Juventude, que esses jogadores são todos péssimos, são todos ridículos e que ele não tem o que fazer, que são esses caras, é aquilo que eu falei aqui antes. Eu acho que ele pega muito pesado pra eximir, sabe? Pra dar as desculpas de resultados que não são bons pra ele e pro São Paulo. Galera, o presidente Júlio Casares, né, falou que não quer falar sobre negociações, não vai deixar, né, não vai deixar não quer que vaze nenhuma informação de dentro do São Paulo sobre negociação. É só coisa ruim pra gente, né? Nós torcida que gostamos, né, de saber em quem que o São Paulo está interessado, de saber os nomes que o São Paulo está indo atrás, a gente se preocupa, a gente além da gente se preocupar com quem vai vir para o São Paulo, além de se preocupar com a saúde financeira do clube, além de nós nos preocuparmos com tudo isso, a gente gosta, né? A gente gosta do mercado da bola, a gente gosta de saber quem que os times estão procurando, principalmente quando é o nosso. E aí o presidente chega e fala claramente que não quer que ninguém saiba e tal. Ele fala que é por uma estratégia de mercado, mas a gente sabe que isso na prática nem sempre é dessa forma. Eu vejo muito mais como uma atitude para, sei lá, uma atitude para meio que desqualificar alguns veículos de comunicação, mas enfim, isso é decisão dele. Nós temos 3 nomes que estão bem ventilados aí, né? Independente dele ter falado isso, porque o Marcos Guilherme foi um dos que o São Paulo negou o tempo inteiro o contato, negou o tempo inteiro, falou, não tem nada, não tem nada, e aí ele foi contratado, tá para assinar aí já, né? Tem 3 nomes que acho que vocês já devem até ter visto por aí, mas é o Maílson, goleiro do Sport, parece que tá bem próximo. Adrielson, o zagueiro também, então, esses são os mais falados, pelo menos que eu tenho informação. E o Léo Senna, que é um volante que tá na Itália e ele tá se recuperando ainda. É um prato cheio pro São Paulo, né? Ele falou que ele quer vir pro São Paulo. É um prato cheio pegar um cara que tá se recuperando, né? Impressionante. A gente pensa em alguns jogadores e vem esses caras que, independente, galera, independente se jogam bem ou não, são nomes assim que a primeira impressão não são as que mais nos agradam, né? E aí eu fico me perguntando se isso é estratégico da diretoria do São Paulo de não falar esses nomes porque não são meramente atrativos, né? O Léo Senna disse que sonha em jogar com o São Paulo. O São Paulo, acho que parece que vai vir por empréstimo. Ele sonha em jogar no São Paulo, parece que vem por empréstimo. O São Paulo vai fazer uma bateria de exames nele, né? Pra ver qual que é a situação dele. Ele testou positivo, ele não vem muito bem de saúde. Então, eu espero que fique tudo bem com o atleta de qualquer forma, mas galera, eu acho que tem 2 conversas aqui.
Se o São Paulo, eu acho que tem um ponto alto ainda, um ponto interessante para nós destacarmos aqui, que pode. Eu não acredito muito, vocês sabem, eu tô bem cético em relação ao São Paulo, tô bem desacreditado, infelizmente, mas tem uma coisinha que pode ser boa. Se o São Paulo for contratar só jogadores de menor expressão, como eu acho mesmo, tá, gente? Marcos Guilherme, para mim não é nada disso. Não gostei da primeira passagem dele no São Paulo. Maílson, para mim, é um goleiro que tem muito a provar. Adrielson, zagueiro comum do comum do comum. E esse Léo Senna joga bem, joga bem. Se o São Paulo for nessa linha de contratação e manter isso, é porque o próprio Casares já comprou o Orejuela, né? Então eu não vejo muita coerência. Pagava 500 mil por mês pro William e 600 mil mais ou menos pro Éder. Então eu não vejo coerência nenhuma nisso. Eu acho que se o São Paulo só contratar jogador assim daqui para frente, olhando a saúde financeira do clube, pagando valores menores para esses jogadores com base no mercado do futebol que a gente conhece, né, de salários astronômicos, se for pagar valores menores para esses caras e o São Paulo mudar a política de não pagar absurdo para goleiro, né, como era o caso do Volpe, para Éder, que infelizmente é um ex-jogador em atividade, Daniel Alves, que foi uma loucura, né? Então, se o São Paulo ir por esse caminho, eu acho interessante, de verdade mesmo. Esses nomes não me agradam, acho tudo jogadorzinho. Espero que, se realmente forem vir, vou torcer demais por eles, porque eles jogam no São Paulo, eu torço pro São Paulo. Mas se a diretoria fizer realmente, o que eu não acredito, tá? Fizer um trabalho lógico, um trabalho coerente, um trabalho transparente, junto com o Rogério, que é um técnico também que eu tenho muitas ressalvas, mas se eles realmente se unirem para contratar jogador barato, para realmente tentar tirar o São Paulo da lama, coisa que eu não acredito, aí eu acho que esses nomes talvez sejam sejam mais ou menos interessantes. Mas é isso aí, galera. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aí no canal, deixa o like. Obrigado e até a próxima.